agenda aí, Lucas capítulo de número 5 da palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 5. Graças ao nome do Senhor Jesus. Enquanto você procura, agradeça a Deus, nós estamos aqui. Deus abençoe a pastora, o pastor Joaquim, a Dilsa, Deus abençoe. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vais ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Deus falou comigo para me pregar sobre o barco com Jesus, a diferença do barco com Jesus e o barco sem Jesus. O barco com Jesus. A Bíblia vai mostrar o ministério de Jesus no capítulo 4, aonde é um dia de sábado. No dia de sábado, Jesus estava na sinagoga. E quando ele entrava ali na sinagoga, ele ali teve a oportunidade. E ele vai começar a ler Isaías 61. E ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e pôr liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus terminou de pregar esta palavra, alguém olha para ele e acha que ele vai voltar para o lugar. Quando de repente ele se assenta, irmãos. E ao se assentar na cadeira, alguém começa a olhar para Jesus e expulsar ele da sinagoga. E quando ele é expulso, ele vai descer. E quando ele desce para Cafarnaum, a Bíblia mostra que mesmo expulso ele não parou. Mesmo saindo daquele lugar ele não parou. Pelo contrário, todos admiravam na doutrina da sua palavra. Sabe por quê, igreja? Porque ele pregava com autoridade. E é diferente quem tem autoridade e quem não tem autoridade. Quem tem a unção de Deus é diferente daquele que não tem. E ele vai para Cafarnaum porque alguém fechou a porta para ele na sinagoga. E eu vim aqui lhe dizer uma coisa: quando fecham a porta para você, Deus vai abrir outra. Ainda que você desça para Cafarnaum, mas ele vai abrir porta. Ainda que fecharam a porta para você, mas Deus me trouxe aqui para dizer
não estava percebendo, mas Jesus estava observando aqueles dois que estavam lavando a rede. Eu venho aqui me dizer uma coisa: você veio ouvir a palavra e o Senhor te viu neste lugar. Você veio ouvir a palavra e Ele está dizendo: eu já vi essa situação, eu já vi este vale, eu estou vendo. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus já viu tudo. Olha, fala: Deus já viu tudo. Ele já viu, ele olha aqueles homens. Os homens, eles eram experientes, eles entendiam de pesca, mas pode ter currículo, pode ter experiência, mas Deus está dizendo: faz do meu jeito, porque é melhor. Seu currículo não é a tua experiência. Deus está dizendo: eu vou te ensinar, eu vou te lapidar. A Bíblia mostra que ele olha para aqueles homens lavando a rede, e era Simão Pedro. E porque a pregadora Priscila estava lavando a rede, eu vou explicar bem simples para você entender. Quando jogava a rede no fundo do mar, vinha muita sujeira, vinha muita impureza. Eu vou falar, meu Deus. Nos dias de hoje, eu vou abrir parênteses aqui. A minha geração é a geração que mais quer usar a rede. A minha geração é a geração que mais tem rede, mas é a geração que menos se preocupa em limpar a rede, em consertar a rede. Deus me trouxe aqui para dizer: primeiro de tudo, conserta a tua rede. Primeiro limpa, vai consertando, porque eu vou te usar na cala da boca. Essa noite Deus está dizendo: tem pessoas que estão aqui que tem uma chamada, que tem rede, mas precisa ser consertada. E Ele está dizendo: hoje é o dia. Ai, é da sua ideia. Começa a observar aquilo que eu te alertei. Conserta a tua rede. Quer ver milagre? Conserta a rede. Quer ver transformação? Conserta a rede. Quer ser usada? Conserta a rede. Esta noite é noite de consertar. Jesus entra no barco de Simão e diz: empresta teu barco. Aí Jesus olha para ele e diz: afasta um pouco da terra. Afasta da terra. Afasta da terra. Deus vai falando disso, da conta daquilo. E o Deus me trouxe aqui para dizer: se você quer viver um milagre, afasta o teu barco um pouquinho da terra hoje. Afasta o barco da terra, afasta das coisas da terra. Porque tem gente que vem aqui dizendo: eu quero receber, mas culto é entrega. Quem veio entregar para Deus, entrega aqui hoje. Começa a entregar para
Aleluia! Isso aqui é rede. Segura aí. Quando eles lançaram, era tanto peixe, Edilson. Aleluia! Eles começaram a fazer assim, faz assim. Vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar. Não, você vai entender. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: o milagre na tua vida vai ser tão grande que não vai trazer divisão, não vai dividir a tua casa, não vai dividir tua família, não vai dividir teu ministério, não vai dividir tua chamada. Alguém vai começar a se aproximar e vai viver um milagre com você. Deixa eu ver quem crê, levanta a tua mão. Só quem precisa de milagre, só quem está entendendo que eu estou pregando nessa noite. Ele está dizendo: alguém vai se aproximar, alguém vai chegar perto e vai viver um milagre. Até hoje houve discórdia na tua casa, até hoje houve divisão, mas nessa noite ele vai trazer, ele vai trazer alguém, ele vai trazer alguém. A Bíblia mostra que quando Jesus faz um milagre, aquilo acaba. Pedro começa a dizer: eu já vejo gente chorando, é a palavra. Ausenta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas parece que eu vejo, pastora, Deus olhando e dizendo: quem disse que eu quero sair de perto de você? Eu não quero só fazer um milagre, não. Eu quero ter intimidade com você. Porque tem gente que só busca milagre. Tem gente que recebe um milagre, vira as costas e vai embora. Mas Jesus está dizendo: não. Hoje é diferente, eu quero intimidade. Eu vou fazer um milagre, mas eu vou ficar perto de você. Eu imagino Jesus abraçando Pedro e dizendo: você até hoje era pescador, mas a partir de hoje é ganhador de almas. A partir de hoje eu tenho chamado na tua vida. Eu não vou sentar de ti, Simão, naquela hora. Mas não parece que eu vejo ele abrindo mão de tudo e seguindo Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer o que você está disposta a deixar, o que você está disposto a abrir mão. Qual é o teu tudo que você vai deixar para seguir o chamado que Jesus tem na tua vida? Começa a imaginar aí, começa a contemplar, começa a imaginar aquilo que é tudo que você precisa renunciar, que Deus já falou para ti: renuncia. Hoje é noite que Ele está dizendo: renuncia, renuncia. Aleluia. Tem pessoas que ficam preocupadas e dizem: isso aqui eu deixo, mas aquilo ali eu não vou deixar. Isso aqui eu abro mão, Senhor, mas isso aqui eu não consigo abrir mão. Deus está dizendo: eu quero tudo. Entrega tudo. Lucas capítulo 10, quando Jesus vai chamar aqueles 70, ele diz assim: pode ir, mas não leva foge, não leva bolsa. Vai, porque eu sou suficiente na tua vida. O que você está disposto a deixar? Porque hoje, pastor, é assim: eu vou fazer, mas o que eu ganho com isso? Eu até vou, mas o que eu vou ganhar? Eu só faço se falar o meu nome. Eu só faço se tiver cartaz. Ele está dizendo: eu não te chamei para isso. Eu só faço se me der em troca. Eu não te chamei para isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Tem gente que faz hoje, missionária, né? Espera algo em troca amanhã. Ele está dizendo: não faz, porque quem te recompensa sou eu. Quem vai te recompensar sou eu. Isso é tudo assinado. Ele está dizendo: busca o reino, porque as demais coisas eu vou acrescentar. Se Pedro não deixasse Jesus entrar no barco, ele não veio o milagre. Vai deixar Jesus entrar no barco hoje? Levanta as suas duas mãos para o céu.
Senhor, mas eu já ganhei tanto peixe porque minha pesca foi ótima. E Jesus ia dizer, vai lá, porque eu vou ensinar para Pedro. Porque ele eu vou fazer um milagre. Se Pedro não deixasse Jesus entrar no mar, Pedro ia ver alguém acenando e dizendo ajuda. E Pedro ia navegando. Quando Pedro se aproximasse, ia falar, é você que estava na beira do mar, e ele ia dizer, Jesus pediu meu barco emprestado para ensinar você, Pedro. Então, se eu fosse você, eu deixava Jesus entrar no barco. Porque Pedro deixou Jesus entrar no barco. E Pedro não sabia que Jesus ia fazer um milagre. Mas mesmo assim ele deixou. Vai fazer é Deus. Dá um passo, porque é Ele que vai fazer da maneira que Ele quer. E Pedro deixou Jesus entrar no barco. E o milagre aconteceu. A pesca maravilhosa aconteceu. Eu vim aqui lhe dizer uma coisa. Até quando você vai ver o milagre? Até quando você vai ficar contando o testemunho dos outros? Porque você fechou o teu coração. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta. Aleluia, Deus! Alguém que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele. Ele está dizendo, abre a porta do teu coração hoje. Você não está vendo milagre porque você não deixou eu entrar. Você não está vendo milagre, só está contando testemunho dos outros. Mas hoje o céu se abre e ele está dizendo hoje. É hoje que eu entro no teu barco. Fazer um milagre na tua vida. É hoje que eu tenho a mudança. Eu estou na porta. Eu estou na porta e bato. Eu estou na porta e bato. É interessante, sabe por quê? Porque Jesus estava batendo na porta de uma igreja. Se Jesus estava batendo na porta da igreja, é porque Jesus estava do lado